Alô pessoal, nós queremos dar aqui uma notícia para aqueles que nos acompanham no canal, no YouTube aqui da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Primeiramente, desejar um Feliz Natal a todos, afinal de contas, nós estamos aí no final do ano, nessa data tão importante para nós cristãos. Mas já que estamos falando sobre Natal, eu gostaria também de convidá-lo a assistir a próxima mensagem, que é bem resumida, bem curta, uma devocional, falando sobre as 3 coisas mais importantes do Natal. Agora, você é que vai ter que descobrir quais são essas 3 coisas mais importantes do Natal. Na mensagem a seguir, fique com Deus. Um abraço. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Pode abrir a escritura em Gálatas, capítulo 4. Vamos ler os versos 4 e 5. Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. Vamos fazer uma breve devocional, não um sermão exatamente, mas uma devocional nesta passagem, que diz assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Só esses 2 versos por enquanto. Vamos orar mais uma vez, suplicar a iluminação do Espírito de Deus. Graças te damos, ó Deus, por esta manhã. Graças te damos pelas crianças que aqui participaram desta cantata, que puderam, ó Deus, cantar louvores ao teu nome. E assim, mais uma vez, da boca de pequeninos, por certo o Senhor tem extraído o perfeito louvor. Agora, Senhor, nós queremos também ouvir a tua voz através da tua palavra lida, que ela possa falar o nosso coração e nos instruir segundo o teu querer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. É uma época bonita a do Natal, todos gostam, eu imagino, né? Pode ser que alguns não gostem tanto desse momento, mas todos os cristãos verdadeiros que conhecem a palavra de Deus, nessa época do ano, por certo, ficam divididos entre admirar as luzes, os enfeites, celebrar o modo como o mundo celebra o Natal e, por outro lado, ver também que há um certo vazio no modo como as pessoas celebram o Natal. Em muitos países do mundo, que nem são cristãos, eles comemoram o Natal. E é estranho pensar como é que alguém pode comemorar o Natal sem ser cristão. É semelhante a fazer uma festa de aniversário, mas não chamar o aniversariante, não é? Vamos fazer uma festa, o aniversário é de quem? É do fulano, beleza, mas não precisa chamar o fulano, deixa ele de fora, vamos nós mesmos fazer a festa. Vamos comemorar o que então? Vamos comemorar o nascimento, de quem? É o nosso. O convidado fica de fora, mas a festa é feita. As pessoas querem aproveitar a festa, porque as pessoas gostam de festa. Querem aproveitar o momento, a época, porque ela é interessante, ela é divertida, mesmo que a pessoa, a razão principal do nascimento de Cristo, né, que é Cristo, simplesmente é ignorado. Então, por isso, muitos cristãos pensam que nós não devíamos nem sequer comemorar o Natal. Alguns dizem é uma data pagã, que foi trazida, né, do paganismo. Outros dizem, provavelmente Jesus nem nasceu no dia 25 de dezembro, e isso realmente nós não temos certeza, né, se Jesus nasceu ou não no dia 25 de dezembro, ninguém sabe. O ano em si está errado, porque nós não estamos comemorando 2016, ou entrando no 2017 do aniversário de Cristo. Isso é fato, né, porque, como vocês sabem, houve um erro no cálculo do calendário, e provavelmente Jesus nasceu 5 ou 6 anos antes do que se pensa, do que se acredita. Então, muitos dizem, a data está errada, o número do aniversário está errado, o período virou pagão, então é melhor não comemorar.
O que dizer disso, né? De fato, eu acho que é uma situação pessoal, né, de cada um. Uns acham, como Paulo diz, uns fazem distinção entre dia e dia, outros consideram iguais todos os dias. Uma questão pessoal, uma questão íntima, querer ou não comemorar esta época. Eu, pessoalmente, não vejo nenhum problema em comemorar esta época como um momento especial, oportuno para relembrar, para lembrar as grandes verdades. Não é totalmente improvável ou impossível que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. Não é improvável, não é impossível. Nós só não temos certeza. O argumento para dizer que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro é o fato de que é inverno, né, nessa época do hemisfério norte. E como foi lido na liturgia, inclusive, as crianças cantaram, os pastores estavam guardando seus rebanhos, e alguns dizem, bom, então eles não podiam estar guardando seus rebanhos em pleno inverno. Então, provavelmente ele não nasceu em dezembro, mas isso não é uma prova definitiva, até porque nem todo ano faz o mesmo frio, né? Tem ano que faz mais frio, ano que faz menos frio, não é impossível totalmente que Jesus tenha nascido em 25 de dezembro, mas certeza também ninguém tem. Então, fica como uma data escolhida para relembrar esse momento. E, nesse sentido, essa data ou qualquer outra valeria, né? Mas seria estranho nós marcarmos agora o Natal para o dia 25 de junho. O que vocês acham? Vamos transferir as festas todas para 25 de junho? Ou 26 de julho seria bom porque é o meu aniversário, né? 26 de julho já tem que ser no inverno. Então, acho que, sabe, deixemos essa data mesmo, ela não é ruim e é um momento bom para lembrar o que realmente importa sobre o Natal. E esta passagem nos fala das três coisas, provavelmente as três coisas mais importantes que nós temos que saber a respeito do Natal. Ela nos fala do tempo, ela nos fala do modo e nos fala do propósito. Tempo, modo e propósito do Natal. Vejam essas três coisas aqui neste texto. Verso 4 diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Aqui está o tempo, né? Veja, a palavra tempo aparece aqui. E como vocês sabem, já ouviram muitas vezes, dois modos de se referir ao tempo na mentalidade grega, na qual o Novo Testamento foi registrado, né? Na língua grega. A ideia de oportunidade, momento, por assim dizer, né? Ou tempo cronológico, de contagem. Aqui ele fala do tempo cronológico. Tempo como data específica, o momento certo, a ideia é, no tempo certo, no momento específico, na hora em que, na agenda de Deus, estava determinado que seu filho nascesse. Portanto, o que o texto quer dizer é que Jesus não veio de uma forma improvisada a este mundo. Não foi uma decisão de última hora, não foi uma coisa tomada, acho que vai agora, o mundo está muito ruim, está muito complicado, então vamos mandar Jesus, né? Deus diz, não, isso foi planejado, isso foi organizado. Quando a gente vê os eventos relacionados ao nascimento, parece uma coisa meio improvisada, né? Eles estão lá no norte, né? José, Maria, estão lá no norte de Israel, em Nazaré, mas Cristo tem que nascer lá em Belém, ao sul de Judá. E então eles têm que sair num momento difícil, né, precário, sem meios de transportes apropriados. Parece que Jesus nasce por acaso ali, né? Eles não têm onde, inclusive, se hospedar, e eles vão parar numa estrebaria. Então, parece haver muito improviso, realmente, em torno do nascimento de Cristo, por causa da simplicidade, por causa da falta de recursos. Mas não é isso o que a Bíblia ensina. Ela diz que tudo isto foi planejado. Tinha que ser exatamente desta forma. Inclusive, se você ler o texto de Lucas, ele diz que José e Maria foram a Belém, cumprindo uma ordem do imperador César Augusto, que exigiu que todos fossem aos seus locais de nascimento para se alistarem. Era o censo.
um recenseamento que o Império Romano realizou naqueles dias, né? Diferente dos nossos recenseamentos, em que o recenseador vai à casa fazer a pesquisa, lá o imperador disse que os moradores tinham que voltar às suas terras natais. E isto obrigou José e Maria a irem até Belém. Vejam só. Por quê? Porque ali Jesus precisava nascer. Coincidência? Coincidências não existem para Deus. Providência. Providência. Deus agiu, fazendo com que aquele imperador maluco, megalomaníaco, decretasse aquele censo, aquele recenseamento, para que o seu filho nascesse no lugar certo, na hora certa, da maneira certa, com o propósito certo. Deus planejou todas as coisas. Essa ideia, né, de plenitude do tempo, eu já expliquei aqui em outro momento, posso relembrar apenas que talvez, né, isso seja aquela ideia da ampulheta, aquele instrumento antigo de medir o tempo usando grãozinhos de areia. Dois lados iguais, um lado cheio de areia, e então tem um espaço, né, para os grãozinhos de areia pingarem. Eles vão pingando, pingando, pingando na parte de baixo. Quando essa parte de baixo está cheia, então é a plenitude do tempo, o tempo cheio, o tempo pleno. Se completou um período, conta-se 1 hora, 2 horas, 1 mês, 1 ano, o que for, com aqueles grãozinhos de areia. Então podemos dizer que quando o último grãozinho de areia caiu, né, naquela ampulheta, no recipiente divino, Deus disse, é agora. É a hora. Mas a pergunta é, quando começou a contar? Quando é que Deus colocou o instrumento de cabeça para baixo? Quando é que Ele disse, né, que comece o cronômetro, o cronos, que é o termo, inclusive, da plenitude do cronos, né, do tempo. Quando é que o cronômetro divino deu o start, deu o começo? Lá em Gênesis. Quando Deus fez a primeira promessa de que o filho dele viria ao mundo. Um descendente. Por isso o texto diz, na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Por que mencionar aqui nascido de mulher? Porque Jesus foi filho apenas de Maria e não de José? Sim, sim. Esse é um aspecto do nascido de mulher. Aponta para a sua humanidade perfeita, aponta para o fato do nascimento virginal, mas aponta para muito mais do que isso. Aponta para aquela grande promessa feita lá em Gênesis 3,15, quando Deus disse, um descendente dela, o descendente da mulher virá para ferir a cabeça do inimigo, a cabeça da serpente. Então, humanamente falando, o momento em que Deus virou o recipiente do tempo e começou a contagem, foi quando Ele mesmo disse, virá o descendente da mulher. Então, a partir disso, né, em Gênesis 3 para frente, só grãozinhos de areia caindo no recipiente. Deus cumprindo suas promessas. Cada grãozinho de areia que cai é Deus cumprindo alguma coisa do seu plano, do seu propósito de trazer Jesus ao mundo. De maneira que isso vai acontecer de forma perfeita, no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. E então, a forma como Cristo nasce, o modo como Cristo nasce, né? A situação, podíamos dizer. O texto diz, nascido de mulher, nascido sob a lei. São dois designativos aqui, duas explicações que o texto nos dá sobre como Jesus nasceu. Ele nasce de mulher, nesse sentido ele é um homem, um ser humano normal, tem carne, tem corpo, é feito sujeito aos efeitos do pecado, mesmo ele não tendo pecado. Isso quer dizer que ele pode ter fome, ele pode ter sede, ele pode sentir dor,
ele pode morrer. Ele vem com o propósito de ser um homem pleno, sem pecado. Ele vem com o propósito de cumprir promessas. Toda a vida dele vai cumprir todas as promessas que Deus fez, né, enquanto os grãozinhos de areia foram caindo no receptáculo do plano divino, do tempo divino. Ele nasce para cumprir a grande promessa de Deus de destruir o mal. Porque a promessa maior de Deus para o envio do seu filho foi ferir a cabeça da serpente. Então, o grande plano de Deus é destruir o mal. Cristo vem com esse grande propósito, ele se submete ao nascimento humano, como um ser humano, ele entra pela porta comum em que todos os seres humanos entram, e ele se submete a um fator adicional, o texto diz, nascido sob a lei. Veja essa palavra, sob, não é sobre, não é acima, é sob, né? É debaixo. Ele vem debaixo da lei, ele se submete à lei. Isso é uma expressão extraordinária, porque ele é o próprio legislador. É ele quem cria a lei, é ele quem estabelece a lei. Mas ele agora se submete a essa lei. Ele se faz servo. A leitura de Filipenses 2, né? Sendo eterno, sendo Deus, não devendo nada para ninguém, não tendo obrigação de fazer coisa alguma, ele se esvazia, ele se humilha, ele se rebaixa. Ele vai descendo, 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 se submete a nascer como um homem, a ser um servo. Se submete a carregar as nossas dívidas para com a lei de Deus. Porque o objetivo, ou os dois objetivos que Cristo cumpre ao nascer sob a lei, debaixo da lei, é obedecê-la, ele tem que cumpri-la. Nem um i, nem um tio pode ser ignorado, ou pode ser ignorados, ele tem que cumprir tudo, ele se submete à lei, ele tem que cumprir a lei, mas ele tem que fazer algo mais do que isso. Ele tem que quitar a lei. Ele diz isso, nem um i, nem um tio da lei passará até que tudo esteja cumprido, pleno. Ele tem que pagar uma dívida para com a lei de Deus. Dívida, como nós sabemos, não dele, mas nossa. A nossa dívida. Por isso, não há como falar do nascimento de Jesus só como uma história bonitinha de conto de fadas. Nasceu um bebezinho. Não é só isso, isso também. O bebezinho nasceu. Mas não para aí, não é só isso. Sempre está relacionado a isso o pagamento de uma dívida. A necessidade de pagar uma conta. Uma dívida. Ele vem para pagar. O grande propósito, então, do verso 5 está revelado. Para resgatar. Resgatar os que estavam sob a lei. Resgatar é o sentido, né, bem comum mesmo de pagar um resgate para trazer alguém de volta. Como num sequestro. Quando alguém é sequestrado, o sequestrador liga lá e diz, deposita tanto, pague tanto, se quer ter de volta a pessoa que você ama. Isso é um resgate, isso é um pagamento. Com a diferença, no caso aqui, que esse pagamento não é feito, o pagamento que Cristo veio fazer, não foi feito para o sequestrador. Que seria o diabo, seria Satanás. Mas foi feito apesar do sequestrador. Porque foi feito para Deus. É um pagamento para com a lei de Deus. Ele se submete a morrer pelos pecados por exigência da lei de Deus. Então, esse bebezinho é o próprio resgate. Ele é dado como pagamento. Ele nasce para ser o pagamento de um resgate. Perceba então que Cristo não pagará, ou não pagou, né, usando agora o passado, os nossos pecados só quando Ele morreu na cruz.
Não foi só ali o momento em que ele pagou. Ali foi o fim do pagamento. Mas ele veio pagando a nossa dívida desde que nasceu. Seu nascimento já é o começo do pagamento do resgate, do nosso resgate. O propósito, portanto, é resgatar, pagar a dívida dos nossos pecados. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Lá no versículo 2, Paulo disse que nós, desde o 1 inclusive, nós éramos escravos. O verso 3 diz, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos. Dois termos, né? Quase redundantes. Servos sujeitos, sujeitados, escravizados aos rudimentos do mundo. Uma expressão que pode indicar tanto a nossa falha em cumprir a lei de Deus, quanto a imposição da cegueira satânica sobre o mundo. E que reflete também sobre nós, ou refletia. O fato é que ele diz que nós éramos escravos e agora fomos feitos filhos, para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Deus quis nos comprar para fazermos parte da sua família. Jesus nascendo é o começo do pagamento desse resgate. Nós fomos resgatados porque Jesus nasceu. E então, há 3 vantagens que nós recebemos diretamente disso, que estão nos versos 6 e 7. Só menciono-as aqui. E porque vós sois filhos, primeira vantagem, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Primeira vantagem, recebemos o mesmo Espírito de filiação, o Espírito Santo, que habita em nós e que nos leva a nos relacionar com o Pai, do mesmo modo que Cristo Jesus se relaciona com seu Pai. Segundo, de sorte que já não és escravo, porém filho, mudou status. Tem mais o status de escravo, agora seu status é de filho. Terceiro, sendo filho, também herdeiro, recebe a mesma herança que Cristo tem. O novo céu e a nova terra, o mundo todo, o universo, essa é a herança do povo de Deus. Evidentemente que isso é um aspecto futuro, um aspecto escatológico. Então esse texto, meus irmãos, nos ensina o tempo, o modo e o propósito do nascimento de Jesus Cristo. E essas são as 3 coisas mais importantes que nós podemos entender, pensar, meditar a respeito do Natal. E fazendo isso, nesta época, fazemos uma coisa muito boa e agradável ao Senhor. Ao mesmo tempo em que podemos também falar para aqueles que esqueceram de convidar o aniversariante para a festa, quem realmente importa que seja lembrado, exaltado e adorado nesses dias e em todo o tempo. Oremos. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor nosso Deus, pelo privilégio que nós temos de conhecer quem é Jesus Cristo. Um milagre que nos foi concedido. Um milagre que nós não podíamos produzir, que nós não merecemos, porque o Senhor nos deu a graça de, através da Tua palavra, nós conhecermos, compreendermos, crermos e amarmos o nosso Senhor Jesus. Concede-nos, ó Deus, que nestes dias em que o mundo, de forma genérica, fala e pensa a respeito dessas coisas, nós possamos, de forma muito específica, muito clara, muito consistente, muito fiel, anunciar quem é Jesus Cristo e o que significa o Natal. Em nome de Jesus, amém.